Um time incapaz de reagir. O Sport de 2025, ele prova, rodada após rodada, que ele é incapaz de reagir de forma sólida e é um colecionador de frustrações. Vamos conversar sobre isso. Vai soar repetitivo, eu sei, você sabe, tá todo mundo cansado de saber, mas é como meu amigo Fred Figueiredo, lá do 45 Minutos, falou, a resignação não pode transformar em aceitação dessa catástrofe que é o esporte de 2025. Então, é importante que se fale, é importante que se aponte os responsáveis, porque são muitos, são conhecidos e a gente não pode deixar passar despercebido. Então, deixa o like aqui, pessoal, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e, claro, compartilha para que mais pessoas possam acompanhar a nossa cobertura diária do esporte. Bom, o Sport perdeu por 1-0 para o Fortaleza no último domingo, em um jogo onde a gente já comentou aqui no pós-jogo que o Sport teve uma postura muito ruim, foi uma partida sem alma, sem vida e com DNA de lanterna. Para além de DNA de rebaixado, esse Sport, em sua maioria, ele tem DNA de lanterna. E aí, um ponto que eu queria começar trazendo nessa análise aqui é como o Sport, ele realmente se prova incapaz de ter uma reação mais sólida para dar um mínimo de esperança. Por quê? O torcedor que saiu da Ilha do Retiro na semana passada, após Sport 1, Corinthians 0, por mais que ele tivesse consciência, que tem, o torcedor tem consciência, de como é difícil a missão do Sport, ele saiu da Ilha do Retiro com aquela frase na cabeça: pô, se ganhar do Fortaleza, dá para sonhar. Do mais otimista ao mais pessimista, todo mundo tratava esse jogo contra o Fortaleza como aquele negócio: pô, tá quase morto, basicamente, mas se ganhar do Fortaleza, reacende, porque seria a segunda vitória consecutiva, teria o Fluminense em casa, como vai ter na próxima quarta-feira, acenderia uma mínima chama, embora a situação esteja completamente assim, num cenário terrível. Mas o que a gente viu contra o Fortaleza, e não foi a primeira vez que o Sport se comportou dessa forma, explica muito bem porque o Sport ele é lanterna e porque ele é um colecionador de frustrações. O torcedor que saiu com o mínimo de esperança e acompanhou o jogo contra o Fortaleza se viu novamente frustrado por esse Sport de 2025, que, repito, coleciona frustrações para o seu torcedor. A postura, os problemas técnicos, os problemas táticos não dão sequer chance do torcedor ter pelo menos mais uma semana de ilusão mínima que fosse pela permanência do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, isso que a gente viu contra o Fortaleza ontem, a gente já tinha visto em outras vezes nesse campeonato. Por exemplo, quando o Sport ganha do Grêmio e no final de semana seguinte enfrenta o São Paulo na Ilha do Retiro, abre 2-0 e toma um empate no final da partida com o São Paulo completamente cheio de reservas, ali foi mais uma frustração e que já dava claros indícios de como esse time não tinha a menor capacidade de trazer uma reação sólida para o Campeonato Brasileiro. E vocês podem olhar que a gente está falando aqui de diferentes cenários de frustrações, né? Contra o São Paulo foi aquele time que abriu 2-0, tomou um empate no final. Contra o Fortaleza foi um time que teve uma atuação terrível e perdeu de forma tranquila, vamos dizer assim, né? Sem oferecer o mínimo de resistência ao Fortaleza, embora quase tivesse empatado o jogo na reta final, numa bola parada. Então, esse Sport 2025, ele tem no seu DNA, é um time que traz muita frustração ao torcedor, sabe? O torcedor do Sport, eu já falei esse aqui várias vezes, estou cansado de falar, mas é importante que se fale. O papel que o torcedor do Sport faz em 2025 é de tirar o chapéu e de aplaudir, porque a gente está falando de um time que não dá alegria ao torcedor, sabe? Semana após semana, o torcedor não tem alegria com o Sport.
o torcedor tem um mínimo de alívio quando ganha um jogo aqui, quando ganha o jogo aqui. Ganhou 2, muito pouco. E se a gente olha para o papel do torcedor, é muito pouco nessa relação, até como eu defini semana passada, antes do jogo contra o Corinthians, é uma relação unilateral quase, né? Só o torcedor do esporte faz por onde, só o torcedor do esporte tem algum mínimo de entrega nessa relação. O time não entrega nada. E contra o Corinthians, contra o Fortaleza, o Sport provou mais uma vez que ele é incapaz de reagir no Campeonato Brasileiro. Sobre a coletiva do técnico Daniel Paulista, comentar aqui também um pouquinho com vocês. É uma coletiva meio que protocolar, né? Admitiu a atuação abaixo e também me chamou um ponto que me chamou mais atenção é que Daniel, assim, não entregou os pontos, né, matematicamente, disse que quanto houver chances o clube vai lutar, o time vai tentar, mas admitiu que fica muito mais difícil. E a gente não tem como trazer esse cenário ainda, porque a gente está gravando isso aqui antes do final da rodada, mas a fotografia da rodada final, do final da rodada, melhor dizendo, vai ser didática para entender o tamanho do buraco que o Sport está metido e que ele não vai sair. Não vai. Salvo o maior milagre da história do futebol brasileiro. Repito isso aqui. O Sport vai ser rebaixado. Ponto. Então, minha reflexão, pessoal, para não alongar mais essa análise aqui, porque também não tem muito nada novo, né? A gente está vendo um filme repetido e um ciclo vicioso, é que o Sport de 2025 ele é colecionador de frustrações e a torcida, infelizmente, continua resignada e sem qualquer esperança de dias melhores. E para fechar aqui, meus amigos e amigas, faltam 15 rodadas. É muita coisa, é muito ponto. E repito o que eu falei, esse time ainda tende a perder muitos jogos mesmo. Eu honestamente não sei, eu acho que o Sport vai passar da marca dos 20 pontos, 25 pontos talvez, mas eu acho que esse Sport vai perder muitos jogos ainda. E a ver se o time vai conseguir manter o mínimo de mobilização para a sequência do campeonato. Tem uma sequência agora que vai dizer muita coisa. Enfrenta o Fluminense na quarta-feira, depois enfrenta o Cruzeiro no domingo e na outra quarta-feira encara o Atlético Mineiro no jogo atrasado. Ou seja, 3 jogos dificílimos, um deles na Ilha do Retiro e 2 fora. Vamos aguardar o que é que esse time vai produzir. É isso, pessoal. Tamo junto. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.